Olá, nosso assunto de hoje são as competências comunicativas, talvez uma das competências mais valorizadas hoje no mundo dos negócios e também na nossa vida. O termo, o conceito de competência, ele é muito controverso, mesmo na própria literatura. Se confunde o que é exatamente competência. Será que são os conhecimentos, habilidades e atitudes? Ou talvez sejam todos esses atributos juntos para que você consiga atingir aquele objetivo que você queria naquela função. Então, uma competência em tocar uma música no saxofone, por exemplo. Você pode até saber assoprar no saxofone, isso não te faz ser um saxofonista ou conseguir tocar uma música que transmita emoção para as pessoas. Então, quando você é competente em fazer alguma coisa, são vários atributos que te levam a conseguir atingir e fazer uma determinada tarefa. E no nosso assunto de hoje são competências comunicativas. O que é a tal comunicação? Comunicação é a arte de comunicar, de ensinar, de encantar as pessoas, de transmitir ideias, transmitir emoções e sentimentos. A arte de conseguir interagir e compreender o mundo que nos cerca. Isso tudo é comunicação. Didaticamente, nós podemos dividir as competências comunicativas em quatro, que está aí, ó. Linguística, sociolinguística, as estratégias e as discursivas. Vamos esmiuçar cada uma dessas. Quando eu falo de linguística, está relacionado com a parte física e a parte neuronal das nossas comunicações. Então, eu estou falando da gramática, o uso correto da nossa língua portuguesa, o vocabulário adequado, as metáforas, as analogias, os gatilhos mentais que fazem você tirar lá do seu subconsciente ou estimular com que a pessoa com que você está conversando busque aquelas informações que estavam guardadas lá dentro da mente dela, e as próprias narrativas, o tal storytelling, o como é que a gente conta as nossas histórias. Isso tudo está relacionado com a linguística. Ainda dentro da linguística, que envolve, além da parte mecânica da fala e da audição, a gente precisa falar da parte neuronal, do cérebro, porque muitas vezes você fala ou você escuta, mas não há a compreensão. E aí a gente precisa falar dessa parte cognitiva, que inclui escolher muito bem o conteúdo que você vai dizer, qual é o raciocínio, a linha de raciocínio lógica que você vai atingir e vai abordar nessa comunicação e qual é o objetivo. Tem pessoas que têm muito conhecimento, muitas habilidades, mas na hora de se comunicar é totalmente prolixo e repete, repete, repete. E para uma comunicação efetiva, a gente precisa de objetividade. Então, a parte linguística envolve toda a parte física e a parte neuronal da comunicação. A segunda classificação é a sociolinguística, que está relacionado com o público. Para quem é que você vai fazer a comunicação? Quem é o público que está ouvindo a sua palestra ou a sua apresentação? Qual é o cenário? Qual é o contexto? Porque conhecendo isso, você vai definir qual é a didática que você vai usar. Se você vai fazer algo com mais storytelling, contando mais histórias, se você vai apresentar mais dados, se você vai usar didáticas mais lúdicas, isso tudo está relacionado com como o seu público vai receber essa informação. Afinal de contas, a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Então, conhecer esse segundo aspecto, que é como a parte social vai interpretar aquilo que você está falando, é um ponto para se levar em questão. O terceiro pilar é da estratégia. Se você sabe que você precisa comunicar alguma coisa com um determinado objetivo, a questão toda é como fazer isso, o que exatamente você vai falar, o quando você vai falar e, incrivelmente, como é importante saber o quando não falar. Existem momentos na comunicação que o silêncio pode ser a melhor resposta. Quanto tempo você tem para fazer essa apresentação? Quanto tempo você tem para fazer a sua palestra? Porque dependendo disso, você vai fazer algo mais objetivo ou algo um pouco mais robusto. Entender que a estratégia é qual é a melhor maneira de conseguir comunicar aquilo que você precisa comunicar. E o quarto tópico é o discurso. Afinal de contas, está na hora de você colocar em prática exatamente o que você quer comunicar. Você já sabe o que você vai dizer, você já sabe para quem você vai dizer, você já sabe por que você vai dizer isso, qual é o objetivo da sua comunicação. Agora, no seu discurso, é a maneira de como você vai fazer isso.
Muitas vezes, o que você faz grita tão alto que o que você diz ninguém escuta. Essa é a tal comunicação não verbal. Então, está relacionado à sua postura, aos gestos, às suas expressões faciais, o como você caminha no palco, como você se porta diante da plateia ou diante da reunião que você está participando. Essa é a sua comunicação não verbal. E, obviamente, a questão verbal, a sua voz, o tônus, a velocidade com que você fala, o como você pronuncia as palavras, qual é a fluência, qual é a lógica, qual é a congruência dos seus pensamentos. De uma maneira geral, o discurso é a questão mais valorizada em todo esse aspecto, porque você precisa ter o começo, o meio e o fim. E esse fim precisa levar ao seu objetivo, que é comunicar aquilo que você precisava comunicar. Então, você vai considerar que você tem ótimas competências comunicativas a partir do momento que você domina todos esses pilares e que você chega a esse objetivo. Comunicar, ensinar, encantar, transmitir as suas ideias, as suas emoções, seus sentimentos, interagir, compreender o mundo que te cerca e, mais do que isso, fazer com que o mundo também te compreenda. Essas são algumas das habilidades e competências comunicativas que nós vamos abordar muito bem na nossa próxima mentoria.